teve, pra ser sincero. Pois é, bicho. Aí, cara, assim, eu não sei. Você pegar o pensamento, como é que foi no começo lá? No começo teve um pico gigante, começou a subir o negócio. Você olhar, abrir na internet, você vai ver lá a curva. Tem um pico gigante, tudo crescendo rapidamente, número de mortes. Vale, meu Deus, é domingo, tô indo para Aracati. Tudo crescendo rapidamente, número de mortes. E de repente, deu uma mainada. Aí eu não sei se é essa redução é por causa de mortes. Se está contaminando menos gente, o que não faz muito sentido, porque o pessoal está mais liberado, estão com menos medo. Mas é porque o pessoal aprendeu a tratar. Eu não estou dizendo que é a cloroquina, não. Eu estou dizendo que aprendeu a tratar. Tipo, o pessoal já sabe mais ou menos o que é que faz com aquele cara que chega lá Bruno, para evitar que ele piore muito. professor, aqui em Fortaleza, o número de mortes tá, acho que era 1.000 por dia, tá, acho que 3 a 4, 8, por aí. O número de casos em Fortaleza diminuiu muito. Agora sim, eu não sei se isso é blefe do governo Uhum. ou se realmente é o que está acontecendo, porque nas praias não tem condições de não ter uma contaminação ali. Pois é, isso eu não entendo. Ou aqui no Ceará já está todo mundo imune, É perigo. ou eu não sei não. Não sei o que está acontecendo, não. Eu não sei, cara. Eu tô esperando aí ver o que é que vai acontecer, ver se é algum estudo, mas eu tô achando que é a questão do tratamento. Eu não tô dizendo o tratamento precoce, tratamento de nada disso, não. Eu tô falando quando o cara chega no hospital, olha, eu tô doente. Ou então, irmão, quem tinha que morrer já morreu. Bruno, Pois aqui, pelo é. menos, os coquetéis que passa aqui é muito, viu? Tipo aqui na farmácia aqui. Eu sei que é azitromicina. O meu colega teve, ele tomou foi azitromicina com ivermectina. Pois é, aí passa prednisona e tudo. Aí o pessoal tá tomando, tá ficando bom. Aí tá perdendo medo. Mas eu não sei se é isso, sabe, cara? Porque talvez, eu não sei. Você, não sei, cara. Sinceramente, eu também tomei por fora, porque eu tô sem pesquisar mais sobre esse assunto muito. Eu tô meio boiando como é que tá os estudos. Mas, bom, Agora, professor, eu acho um absurdo, sinceramente. Decreto para voltar às aulas, porque vai ser uma coisa tão nada a ver, vai sobrecarregar ainda mais os professores, no caso vocês, sabe? concordo. E eu sei que é ruim a questão do EAD, enfim, mas é a forma mais humana de tentar proteger a vida de todo mundo. Aí pega, vai liberar, não vai ser todo mundo dentro da sala. Olha, sinceramente, Ó, cara, eu não sei. Eu já tô acostumado, não vou mentir. Já tem 6 meses que eu tô nessa brincadeira. eu não sei Mas eu não. tô pensando assim. Eu já tô tão acostumado que eu vou chegar assim e falar assim: meu irmão, tem que ir pra faculdade. É. Não é não. Pô, vou ter que ficar lá em pé. Não, mas vou começar, senão vai. Vamos estourar o time. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Já está gravando, viu? Então, não escolham bem ninguém. Meus stories desse final de semana só deu cumbé em umas 5 contas diferentes. O que é um cumbé? É uma. É que o pessoal só foi pro Cumbi, tipo, muita gente postando que tava na praia do Cumbi. Ah, cumbé é uma praia. Ah, beleza. Cara, eu não sei. Assim, eu não tô nem com esse pensamento, sabe? Eu tô fazendo minha parte do. O que é que eu faço? Eu fico em casa. Eu só vou pro mercantil. Eu não mudei nada, nada, nada na minha rotina. É que eu tô percebendo que as pessoas estão com menos medo. E o número de mortes tá diminuindo. E eu tô vendo o pessoal no meio da rua. Aí eu fico, pô, o que é que tá acontecendo? Tá entendendo? Depois dos migrantes dos Gamboas. Vicente, um esquema de plano da pandemia. Beleza, bora lá, galera. A gente viu aquela parte de espectro atômico, né? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Vamos voltar para a aula aqui agora. Beleza. Vocês conseguiram ver a trilha dessa vez? Como é que tá lá o uso da trilha para vocês? Tá tranquilo. Aí eu faço as atividades antes da aula.
As atividades. O desafio é que eu deixo para fazer depois da aula. Mas as atividades, enfim, assim, eu faço antes. Mas a questão da biblioteca eu ainda não consigo acessar. Só pelo celular mesmo. Não, mas você consegue A? Como é? Já tentou A? Porque eu vou começar a usar a biblioteca A agora. Tem na biblioteca A tem um livro do Chang, de Química Geral, que eu gosto muito. E para a farmácia eu consigo abordar quase todos os assuntos pelo livro dele, entendeu? É um livro muito bom. Tá, eu vou tentar acessar isso daí. Tenta depois. Tipo, eu não tive que fazer nem cadastro. Pelo AVA, com e-mail institucional, eu entrei e ele acessou logo. Tá ok, tá ok. Beleza? Tá bem melhor. A biblioteca tá acessando agora. Que bom. Graças a Deus estamos se ajustando. As atividades, normalmente, quando eu monto, já que eu sou o curador da disciplina também, eu monto em cima do que tá na trilha. Então, em tese, é para você conseguir fazer. Você dá uma caçadinha na internet, você faz. Sem problema. Bora lá. Bom, qualquer dúvida, mas só pelo computador. Eu tô achando, depois eu falo disso, mas eu acho que a revisão de vocês vai ser uma aula gravada minha, provavelmente. Não vai ser no horário de aula. Então, com certeza, porque eu tava vendo o cronograma, não tem tempo para fazer. Basicamente, não tem tempo. Começar 1h30, eu tive que comprimir muito conteúdo. Mas eu acho que eu vou fazer ela gravada. Eu vou preparar a lista. Eu vou tirar um horário para fazer tipo uma live. Aí vocês assistem a live, eu gravo a live e coloco postada. Eu acho que assim todo mundo faz a revisão, né? Acho que dá certo assim. Eu sempre faço aquela aula de revisão, não é isso? Bora lá. Você é soltar depois. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos estudar o que hoje? Misturas e soluções. Certo? Vamos ver o que são misturas e introduzir a questão de soluções. Misturas é tipo quando eu coloco óleo e água ou Nescau com leite? Exatamente, meu querido. É basicamente isso. Mistura é quando você coloca lá óleo e água que você vê que ela não separa, ou quando você faz seu Nescauzinho com leite ou seu café com leite de manhã. Aquilo ali é uma mistura. Certo? Eu vou só voltar um pouco para explicar a partir da definição de matéria. Definição de matéria nós já vimos, certo? Vimos na química geral isso aqui. Sim, é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, né? Exatamente. Mas eu quero que vocês peguem a definição de substância. Que é o quê? Substância ou substância pura. Deixa eu botar aqui azulzinho, que eu acho mais bonito. Substância ou substância pura é uma forma constante da matéria. É uma forma constante da matéria, caracterizada por entidades específicas, elementos ou moléculas. Como assim, professor? Seguinte, oxigênio, gás oxigênio, é uma substância pura. Ele não está misturado com nada. O gás nitrogênio também é uma substância pura, ele não está misturado com nada. O gás hidrogênio também é uma substância pura. Repara, essas substâncias que eu estou falando para vocês são substâncias simples. São formadas por átomos do mesmo elemento. Outros exemplos, o ferro é uma substância pura. O argônio é uma substância pura. O mercúrio é uma substância pura. Qualquer elemento da tabela periódica, ela é uma substância pura. O enxofre é uma substância pura. É o S8, né? Enxofre ortorrômbico. O fósforo é uma substância pura. Ficou claro? Basicamente, quando é só elemento, é uma substância pura. E essas que só são formadas por um elemento são chamadas de substâncias simples. Certo? Simples por quê, professor? Porque só é formada por um elemento. Eu também tenho as substâncias compostas, que também são puras. Por exemplo, o CO2, se ele estiver puro, ele é só CO2. Por exemplo, se você respirar fundo agora, a sua expiração está saindo CO2. Está saindo somente CO2, substância pura. Certo? A água, que pode estar no copo de vocês aí agora, também é uma substância pura. O monóxido de carbono, que vai sair do escapamento do carro, também é uma substância pura. Só que repara, enquanto que o oxigênio só tem oxigênio, o nitrogênio só tem nitrogênio, o gás oxigênio só tem oxigênio, o gás nitrogênio só tem nitrogênio, o gás hidrogênio só tem hidrogênio, o CO2 tem quem? Tem dois elementos, ó, oxigênio e carbono.
A água tem hidrogênio e oxigênio. O CO2, o monóxido tem carbono e oxigênio. Aí você pode pensar, peraí, professor, então o HCl é uma substância pura composta? Correto. Me dê um exemplo aí de substância composta, um elemento qualquer, molécula, vocês estão acostumados. Qualquer uma que seja composta. Agora, povo. Pode dizer no chat, só o nome, se quiser. Ó, meu irmão, tem 21 pessoas online. Quer dizer, 19 tirando duas contas minhas. E vamos deixar na... Oi, falar. NaCl, pronto, NaCl, né? Substância pura. Certo? Com 2 elementos. O áudio tá ruim? É isso? Tá barulhento? Como é que tá aí o áudio aí? Para mim tá ótimo. De boa aqui. Beleza, galera, basicamente, substância composta formada por átomos de elementos diferentes. Tanto faz a quantidade, tá bom? Se você pegar o ácido acético, CH3, COOH, ele é uma substância, ele pode ser uma substância pura e ele é composto, tá bom? Uma substância pura composta. O que é que seria pura? Se ela tiver só ela. Se o único elemento que existir naquela substância, naquele vidro, for ácido acético, ele vai ser puro. Se for oxigênio, ele vai ser puro. Tipo, se eu pensar no ar atmosférico que a gente está respirando, ele não é uma substância pura. Ele tem oxigênio, ele tem nitrogênio, ele tem hidrogênio. Então ele não é puro. Mas o gás é oxigênio puro, o NO2 puro. Beleza? Basicamente isso. As substâncias puras têm uma característica muito interessante. Substâncias puras possuem as temperaturas de fusão e ebulição constantes. Como assim? Olha para esse gráfico aqui, ó. É um gráfico do tempo, certo? Como se o tempo passasse aqui e da temperatura, ok? O que acontece? Esse Szinho aqui é sólido, tá bom? Isso aqui é como se fosse um gráfico, ó. Eu esqueci de botar aqui. Deixa eu botar aqui 0 grau, vai ficar melhor. Mais ou menos 0 graus, certo? Ó, estado sólido. Aí você tem um ponto aqui, que é o ponto de fusão, que é onde tem aquela mistura de líquido e sólido. Certo? É tipo, tem um copo, um gelo, que está derretendo. Certo? Você está naquela mistura, líquido e sólido. Nesse ponto, a temperatura de uma substância pura ela é constante. É aquele negócio que eu falei para vocês, não sei se eu já falei isso para vocês uma vez, mas tipo, por que você se enterra na neve para não morrer de frio? Faz nem muito sentido, né? Mas é porque dentro da neve a temperatura é constante a 0 graus. Que é o ponto de congelamento dela. Aí fora da neve, você está a exposição do vento, ela pode ser mais fria. Beleza? Então você tem uma temperatura constante de fusão. Aí depois você passa para o estado líquido. Aí você entra no ponto de ebulição. Ponto de ebulição é o quê? Líquido-gás. Quando você tem aquela mistura, você está aqui na sua panelinha. Aqui tem o líquido. Tu tem um líquido aqui em cima e tu tem um vapor saindo. Nesse ponto aqui, galera, da interface, ó, líquido-gás, eu tenho também uma temperatura constante, que no caso é 100 graus. Se você pegar um termômetro e colocar na água, que está em ponto de ebulição, se ela for uma substância pura, água pura, ela vai estar a 100 graus. Beleza? Então não tem como ela estar diferente. E depois o estado gasoso. Certo? Que aí a temperatura pode ir embora. Vocês conseguiram entender esse gráfico? Você repara, ó, a temperatura vai aumentando com o passar do tempo. E o que é que muda junto? Os estados físicos. Sólido, sólido líquido, líquido, líquido gasoso, gasoso. Beleza? O sólido vai aumentando, ó. Ele é constante, mas à medida do tempo, né, ele vai passando de fase, no caso. Isso, a temperatura vai aumentar. O que esse gráfico está dizendo é que aumenta? A temperatura está aumentando com o tempo. Ó, está passando o tempo e a temperatura está subindo, é tanto que a curva vai para cima, ó. Começou aqui, ó. Vamos dizer que começou aqui no tempo 0. E aqui é o tempo 100. Certo? Repara.
Do tempo 0 até 10 minutos, digamos assim, a temperatura foi subindo. Até ele entrar no ponto de fusão, que é o quê? 0 graus para a água. Quando ele atingiu 0 graus Celsius aqui, ele entrou no estado de fusão. O que é o estado de fusão? A temperatura é constante. Então, ó, por mais que o tempo passe, a temperatura não sobe mais. Deu para entender o que é esse gráfico? Ó? A temperatura está constante aqui, ó. Ela não está mexendo a temperatura. Lembra? A temperatura é essa parte de cima aqui, ó. Essa reta. Beleza? Essa é a leitura de gráfico, galera. Vamos ter atenção nisso, ó. Se ela está retinha, ela está parada em relação a essa barra aqui, ó. Deixa eu botar o laser. Ela está parada em relação a essa barra. Ok? Então ela está constante em relação à temperatura. Sólido líquido. Aí depois que derrete tudo, que tudo vira líquido, a temperatura volta a subir. Beleza? A temperatura volta a subir até chegar no ponto de ebulição. Se eu estiver falando da água, isso aqui é 100 graus. Quando eu chego no ponto de ebulição, ela volta a ficar constante. Aí você bota lá o termômetro d'água, está 100 graus Celsius. Num exemplo prático, é como se você pegasse, no caso, por exemplo, né? Você pega uma panela, botou 2 pedras de gelo, 3, deixou na temperatura ambiente. Aí ele vai derreter aos poucos. Não, você pode ligar o fogo, se você quiser. Liga o fogo, pega uma panela, bota o gelo dentro do fogo. A temperatura do gelo vai começar a subir, não vai? Sim, certo. Quando ela chegar a 0 graus Celsius, que ele só vai começar a derreter a 0 graus. Certo? Por mais que você bote no fogo. Quando ele chegar a 0 graus, que ele começa a derreter. Antes disso, ele não derrete, ele está sólido. Quando ele chega a 0 graus, ele começa a derreter. Quando ele começa a derreter, ele fica constante. A temperatura vai ficar a 0 graus até que todo sólido vire líquido. Até que tudo que é sólido vire líquido. Quando tudo que é sólido virar líquido, ele volta a subir a temperatura até chegar em 100 graus. Aí depois o líquido começa a evaporar, entra naquele estado de ebulição. Nesse ponto a temperatura volta a ficar constante, que é 100 graus Celsius. E só depois que todo o líquido vira gás, é que ela volta a subir de novo. Entendi. Deu para entender? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Sim, deu para entender. E as misturas? Como é que elas ficam? Bom, essas aí são formadas quando eu misturo 2 substâncias puras. Beleza? Isso é básico. Substância pura. Quando eu misturo, ela não é mais pura. Ela fica misturada. Beleza? As misturas são a combinação de 2 ou mais substâncias puras. Só isso. Isso é a definição de mistura. É tipo assim. Difícil. Você tem uma... Difícil demais. E pensa assim, eu não estou entendendo, professor. Você pega uma panela cheia de feijão, um balde de feijão e um balde de arroz. Num balde você só tem feijão. No outro balde você só tem arroz. Quando você mistura os dois, você tem uma mistura de arroz com feijão. Só aí. É essa definição que eu estou falando. Pense nisso para átomos. É a mesma coisa. Quando eu pego o átomo de oxigênio e misturo com o átomo de hidrogênio, eu tenho uma mistura. Não tenho que pensar, não tenho que elaborar mentalmente. Misturou, não é mais puro. Beleza? As misturas, diferente das substâncias puras, não possuem ponto de fusão e ebulição constante. Essa é uma característica, por exemplo. Eu estou com isso aqui, ó. Vocês estão com desafio. Se vocês errarem, vocês vão, sei lá, correr nu, certo? O cara pergunta, isso aqui é uma mistura ou uma substância pura? Como é que você faz para saber? Você sabe que a substância pura tem um ponto de fusão e ebulição constante. E a mistura não tem, ó. Deixa eu puxar aqui um gráfico. Ó. Diferente da substância pura, a mistura, ó, o ponto de fusão e ebulição dela. A temperatura continua subindo, você está vendo? Vocês que entenderam o gráfico anterior, vocês estão conseguindo pegar isso aqui, ó? A misturinha está subindo, ó. A temperatura enquanto ele está no ponto de fusão. A temperatura está subindo enquanto ela está no ponto de ebulição. Essa é uma característica das misturas. Ficou claro? Sim, ficou. Beleza? A outra era retinha porque estava constante. Essa aqui está subindo um pouquinho. Beleza. Aí tu pega lá, o cara te dá um copo com um líquido transparente e te pergunta, isso é uma mistura ou uma substância pura?
Aí tu pensa assim, não sei. O que é que tu faz? Tu aquece ela com um termômetro. Na hora que essa bicha começar a ferver, tu vai olhar para a temperatura dela. Se a temperatura dela não mudar, provavelmente, eu não vou dizer com certeza, você está falando de uma substância pura. Se ela mudar, é uma mistura. Para você ter a certeza absoluta, você tem que pegar essa substância, congelar, aí você começa a aquecer para do sólido passar para o líquido e do líquido passar para o gás. Aí você vai ter certeza que se for constante nos dois, é uma substância pura, mas se ela for constante só em um, você não é garantido. Eu vou mostrar por quê já já. Isso é sempre as misturas vão ter pontos de fusão e ebulição variáveis, sem ter uma temperatura constante? Em parte, sim. A grande maioria das misturas tem essa característica. Mas algumas misturas podem ter o ponto de ebulição ou fusão constantes. Por isso que eu falei, se ela tiver o ponto de ebulição constante, não for constante, você pode dizer que é uma mistura? Uma mistura? Pode, mas se ela não tiver constante, perdão, desculpa. Se ela for constante, eu posso dizer que é uma substância pura? Nem sempre. Eu tenho que saber os dois, certo? Por quê? Vamos lá. Eu posso ter esse caso aqui, ó. Certo? Repare, isso é uma mistura que eu estou falando, tá bom? O ponto de fusão, ele é constante, mas o ponto de ebulição não é constante. É uma mistura. Por que isso aconteceu, professor? Porque, por coincidência, as duas substâncias puras congelam na mesma temperatura. Isso é possível. Certo? Então, você vai ter isso aí. Eles com ponto de fusão iguais. Ela tem um nome bonitinho. É uma mistura eutética. Certo? Que apresenta temperaturas de fusão constantes. Quando eu tenho a mesma coisa para o estado gasoso, o estado gasoso agora, ali, o ponto de ebulição é constante, o ponto de fusão é variável. Eu chamo de mistura azeotrópica, que apresenta a temperatura de ebulição constante. Eu acho que eu falei para vocês isso semestre passado. Falei dentro do laboratório. Não, então se falou, não lembro não. Foi para outra turma, então. Mas beleza, é basicamente isso. Ó. Se é eutética, o que é constante é o ponto de fusão. Se é azeotrópica, o que é constante é a temperatura de ebulição. Professor, eu vou aplicar isso aqui em que na minha vida? Sinceramente, eu não sei para que você vai aplicar. Mas você precisa saber para passar na prova. Certo? Conheçam qual é a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Minto, tem onde você aplicar isso aqui. Por exemplo, você vai fazer uma extração de um óleo vegetal, de algum metabólito de planta. É ideal que você, se você tiver que usar uma mistura de solventes, é bom você saber se... O ideal é que seja uma mistura eutética, para que você tenha uma temperatura de ebulição constante. Por quê? Porque você pode queimar o vegetal. Eu te dou um exemplo. Um colega de vocês, Fala, meu Deus do céu. Esqueci o nome do aluno. O Moisés. Ele fez um trabalho bacana no TCC dele, que ele fez uma medida de quantidade de óleo essencial na alecrim-pimenta de acordo com a hora do dia. Ele colheu lá 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite, e viu lá quando é que tinha mais óleo essencial. Aí, quando ele usou álcool primeiro para extrair e queimou a planta, porque o álcool, se eu não me engano, evapora a 70 graus e a planta queimava, o óleo essencial queimava menos que isso. Aí torrou a planta, torrou o óleo essencial. Ele teve que mudar para um solvente com ponto de ebulição mais baixo para que não queimasse. Por que ele pode fazer isso? Porque, se eu voltar para cá, se eu boto solvente puro, ponto de fusão é constante. Certo? Então, eu vou garantir, esse ponto de fusão desse solvente puro aqui é 40 graus, que é o de clorometano, por exemplo. Então, por mais que eu aqueça a minha substância, ela não passa de 40 graus. Aí o solvente pode evaporar, o solvente vai poder evaporar, fazer toda a extração sem queimar. Então, é importante isso aqui. Tem até aplicação. Eu que estava viajando dizendo que não tinha. O problema é quando eu preciso trabalhar com a mistura de solventes. Aí é importante eu ter esse conhecimento, tá bom? Se vai ser eutético, se vai ser azeotrópico. Depende muito da área que vocês forem atuar necessariamente. Certo? Se vocês forem atuar
numa área mais de pesquisa, é uma informação bacana para você ter gravado na cabeça. Beleza? Bom. Eu também tenho outra forma de classificar as misturas que não é pelo ponto de fusão e ebulição, certo? Essa questão da mistura ser pura, certo? Ou da mistura ser eutética ou azeotrópica, ou a mistura normal, que é em relação ao ponto de fusão e ebulição, eu tenho as misturas homogêneas, que tem apenas uma fase. Café com leite é uma mistura homogênea. Água com sal é uma mistura homogênea. Tilenol é uma mistura homogênea. Não sei se você quer ver um exemplo bacana. Não sei se vocês têm isso de cabeça, mas vocês já viram um comprimido de... Qual é o nome, cara? Minha mulher tomava para cólica. Atroveran, composto. Vocês repararam que tem um monte de pontinhos amarelos espalhados no comprimido de Atroveran? E quando você compara com paracetamol, você vê o comprimido todo branco? Verdade. Eu posso, em certo ponto, falar que o comprimido de Atroveran é uma mistura heterogênea, que eu estou vendo mais de uma fase. E as heterogêneas apresentam mais de uma fase. Poxa, cara, aqui, ó, café com leite. Você está vendo? Ó? Você não consegue diferenciar o leite do café. Mas aqui você consegue diferenciar o óleo da água e da areia. Só olhando. Certo? Fase. Tipo, enxergar mais de uma coisa diferente, como água e gelo. Não é bem assim não, galera. A definição de fase é essa. Aspecto microscopicamente homogêneo de um sistema. Isto é, uma região do espaço em que as características físicas de determinada matéria são uniformes. Complicado, né? Entendi? Não. Esse contexto é meio foda. Mas deixa eu explicar para vocês assim. A mistura heterogênea possui mais de uma fase. Por exemplo, eu posso misturar óleo e água, eu vou ver o óleo e vou ver a água. Qual é o lance? Se eu tirar uma amostra dessa região aqui e eu analisar, eu vou encontrar somente moléculas de água. Se eu tirar uma amostra dessa outra região, eu vou encontrar somente moléculas de óleo. Certo? Beleza? Então, se eu tiro daqui, eu vou ver só água, só óleo. Se eu tiro daqui, eu vou ver só água. A fase não é bem só o que eu estou vendo. Te dou um exemplo. Deixa eu ver, dou um exemplo. Heterogêneo, pera lá. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou vendo quem? O óleo, a água e a areia. Se eu tirar uma amostra daqui, eu vou ter só óleo. Se eu tirar uma amostra daqui, eu vou ter só água. Se eu tirar uma amostra daqui, eu vou ter só areia. Isso é fase. Certo? É a composição. Já as misturas homogêneas, ela possui somente uma única fase. Aí lembra da definição de fase. Fase é composição. A mesma composição. Por exemplo, se eu pegar um salzinho, jogar lá na minha substância e agitar ela, ela vai se dissolver. Se eu pegar essa substância e eu pegar uma amostra dela aqui, eu vou encontrar o quê? O meu soluto, o materialzinho que eu joguei dentro, disperso nela. Se eu tirar outra amostra daqui, eu vou ver a mesma coisa. Se eu tirar outra amostra daqui, eu vou ver a mesma coisa. Se eu tirar outra amostra daqui, eu vou ver a mesma coisa. Ou seja, a composição, ela é constante em toda a mistura. Deu para entender? Por exemplo, você vai tomar lá um café com leite. Por acaso, se você tomar um gole do lado esquerdo da xícara, tem gosto de café com leite, e do outro lado tem gosto de café sem leite, ou independente de você tomar o gole, vai ter gosto de café com leite. Deu para entender onde é que eu quero chegar com o raciocínio? Independente do ponto da mistura homogênea, você tem a mesma coisa. Certo? Se eu olho para cá, né? Ó, se eu quiser colocar mais coisas, por exemplo, uma mistura homogênea com 2 solutos, não importa, certo? Aqui a composição é essa, é os vermelhinhos com os amarelinhos. Se eu olhar para cá é a mesma coisa. Se eu olhar para cá é a mesma coisa. Lembra que é uma ou mais substâncias, contanto que tem uma única fase. Pode ser com 3, pode ser com 4, isso é independente, tá bom? Então, como é que eu penso na água com gelo? A água com gelo é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Me respondam aí. Se eu estou falando de composição igual. Homogênea, né? Homogênea. Homogênea.
Por quê? Porque aqui eu estou vendo água. E aqui eu estou vendo água. Certo? Se você chupar gelo e tiver gosto azedo, você está chupando suco de limão. Beleza? É sorvete de limão. Então, galera, isso aqui é a diferenciação em estado físico da mesma substância. Então, é uma mistura homogênea. Por que eu estou batendo nisso? Porque vocês talvez se lembrem que no ensino médio vocês viram que para mim saber quantas fases tinha, é só eu olhar e contar o que eu estou vendo. Se eu estou vendo duas substâncias, eu tenho duas fases. Se eu estou vendo uma substância, eu só tenho uma fase. Isso é errado. Beleza? Mistura homogênea tem a ver com composição. Ficou claro para vocês? Beleza. Sim. Dessa forma, a gente pode classificar a matéria da seguinte forma. A matéria, certo? Ela é constituída por substância pura ou misturas. Ok? A substância pura, ela pode ser simples, quando ela é formada somente por um elemento, ou ela pode ser composta, quando ela é formada por mais de um elemento. E as misturas podem ser homogêneas, quando tem somente uma fase, ou heterogêneas, quando tem mais de uma fase. Ok? É aqui entra um ponto legal. Ó. As misturas podem ser separadas em substâncias puras por processos físicos. Que é aquele negócio, catação, destilação, peneiração, que tem na aula da trilha. E, agora, se a substância for pura, eu consigo separar ela do composta para a substância simples, só que por meios químicos. Como assim? Dá um exemplo. Se eu quiser separar a água pura, eu consigo? Consigo. Eu consigo transformar ela em hidrogênio mais oxigênio. Eu só preciso dar um choque nela para fazer isso. Aqui, 2. Por eletrólise eu consigo fazer essa separação. Isso é bacana, cara. Se você tiver... É que lá no laboratório a gente não tem ainda. Posso até fazer depois. Pedir pro pessoal do NEAD fazer. Mas você faz lá uma eletrólitozinha, você bota na tomada e você bota na água. Pá, quando você bota na água, começa a borbulhar oxigênio num eletrodo e começa a borbulhar hidrogênio no outro. Você começa a ver as bolinhas se formando. É a decomposição da água. Isso é automático quando você joga uma carga elétrica em cima dela. Ela começa a virar oxigênio. Isso é bacana de fazer, é uma coisa legal para ser feita, mas tem que montar os eletrodos. Tá fazendo no laboratório isso aqui. Certo? Então, eu consigo separar de composto para simples por métodos químicos e de misturas para substâncias puras por métodos físicos. Ou seja, basicamente, eu consigo pegar qualquer coisa e decompor no seu elemento químico. Repara, tem uma mistura. Eu separo a substância pura e separo para o elemento mais simples. Esse aqui é o princípio da química analítica, por exemplo. Você sair separando tudo e depois analisar a menor parte. Se você quiser, no caso, né? E como é que eu separo as misturas? Existem os seguintes métodos. Para as misturas heterogêneas, você vai ter a catação, a levigação, a ventilação, a flotação, a sifonação, a filtração, a decantação, separação magnética, dissolução fracionada, coagulação, floculação e tamização. E para as misturas homogêneas, a gente vai ter a fusão fracionada, solidificação fracionada, cristalização fracionada, evaporação, destilação simples e destilação fracionada. E aqui eu vou usar a trilha. Quem teve a curiosidade, lá no Saiba Mais, tem todos esses processos explicados, passo a passo, num site bacaninha, que eu acho que é o Brasil Escola. Tem lá explicando como é, com fotinha do processo, e tem até vídeo. Beleza? Então, sinceramente, eu não vou falar isso com vocês. Eu não vou passar ponto a ponto, porque senão eu tomo uma aula todinha só falando disso. Combinado? Não tem nada de misterioso aqui que tem uma explicação muito complexa. Se você entrar lá na trilha, vai lá no Saiba Mais, você vai ter lá processo, separação e misturas. Show de bola? Beleza, pode passar aí. Viu, galera? Pra gente não perder tanto tempo. Tem coisa mais importante pra gente ver. Então, usem a trilha. Eu tenho certeza que quem está usando a trilha está sentindo a diferença. Que é assistir a aula sem dar visto a trilha e assistir a aula com a trilha. Tô mentindo? Cara, é outro nível de aula. Se você vai lá e dá uma olhada antes. A aula flui muito mais.
Se tivesse no presencial, com certeza seriam mais perguntas também. Sim, misturas, beleza, entendi. Beleza? E solução é o quê? Não, a gente vai estudar sobre misturas e soluções. São a mesma coisa. Sendo que as soluções são sistemas homogêneos formados por duas ou mais substâncias. Certo? Toda solução é uma mistura homogênea. Só isso. Solução é um sistema homogêneo. Ok? Professor, solução. Toda solução é uma mistura homogênea. Beleza, mas o que caracteriza uma solução? Basicamente, a presença de um solvente, que vai ser a substância que vai dissolver o soluto, e o soluto, que é quem vai ser dissolvido no solvente. Aqui tem uma característica bacana. O solvente, ele sempre está em maior quantidade em relação ao soluto. Certo? Então, você nunca vai ver o cara dissolvendo 2 quilos de sal em 2 ml de água. O solvente tem que ter a menor quantidade que o soluto. A gente vai ver já por que isso. Certo? O importante é eu pegar esse slide aqui que está branquinho. Preste atenção, galera. Quais são os tipos de solução que eu posso montar? Esqueci de botar um slide sobre isso. Mas, basicamente, soluto e solvente, álcool mais cerveja, mais água purificada, mais malte. Isso é uma solução. Isso é uma solução. E boa. Caipirinha. Caipirinha é uma solução também. Álcool mais gelo, mais limão, mais açúcar. Alguns botam leite condensado. Certo? Vinho é uma solução. Você tem álcool, você tem as coisas da uva. São soluções. Mas basicamente é o seguinte. A solução ela pode ser de qualquer forma. A solução ela pode ser sólido com sólido. Sólido mais sólido. Como é isso, professor? Uma solução sólido mais sólido. Quem é que está usando relógio aí? Quem é que está usando aliança? Quem é casado e está com aliança no dedo ou um anel de ouro no dedo? Pois é, cara. Você sabia que você está com uma solução no seu dedo? Você está com uma solução de ouro, se for de ouro, acho que sim, mais prata. Ouro mais prata. Professor, a minha aliança de ouro tem prata? Não, a minha aliança de ouro foi cara, mas ela tem prata. Por que que você acha que tem uma coisa chamada de ouro 18 quilates e ouro 24 quilates? Vocês sabiam qual é a diferença do ouro 18 para o ouro 24 quilates? É a pureza dele. É a pureza do ouro, mas em relação a quê? A quantidade de prata que está no ouro. Por que que eu boto prata no ouro? Oi? Mas se a solução, tu falou que é sistema homogêneo, né? Significa que ela não pode apresentar duas fases? Não. Senão não é solução, ela é de suspensão. Ela pode ser suspensão, mas não é solução. Ah, tá bom. Tipo, tem coisas que são extremamente parecidas com soluções. Por exemplo, colírio. Colírio, aquele colírio Moura Brasil, ele não é uma solução, ele é uma suspensão. Só que as partículas estão completamente dispersas no solvente, mas não estão solubilizadas pelo solvente. É diferente. São muito pequenininhas, elas ficam dispersas. Tipo, a leite de magnésia é uma solução? Não, é uma suspensão. Porque se você pegar o leite de magnésia, você colocar na colherzinha, você vai ver lá que ele é uma mistura homogênea, mas não está como solução. Porque ele está homogêneo, certo? Mas as partículas não estão solubilizadas. Aquela questão do soluto e do solvente. A água não solubiliza o o hidróxido de magnésio. Deu para entender? Deu sim. A diferença? Beleza. Então, você sabe a diferença? Por que que você bota prata no ouro? Sabem por quê? Porque eu acho, eu Consistente. já ouvi falar isso, parece que o ouro ele é muito fácil de quebrar, não? Não, ele é mole. Pois é. Vocês já viram um filme antigo que o cara pega assim, recebe a moeda de ouro e tá com a mordida na moeda de ouro? Pra saber se é ouro mesmo? Vocês acham que ele morde porque o ouro é duro ou porque o ouro é mole? Ele morde assim, é duro, é ouro. É não, galera. Ele morde porque quando ele tá com o dente, se marcar o dente é ouro puro.
Vocês sempre pensaram errado em filme. Com certeza que a maioria pensava que é porque era duro. Ele tava vendo se a bicha é dura mesmo, né? Não, é porque essa bicha ela é molinha. Ele morde, se marcar o dente é ouro. Se não marcar, não é ouro. Ah, por isso. Então, o que é que você faz? Você bota prata, para que ele fique mais rígido. Aí a quantidade de prata tem a ver com esses quilates. Tipo, 24 quilates tem menos prata do que o 18 quilates. Por isso que ele é mais caro, porque tem mais ouro. E é basicamente o quê? Uma solução sólida. São as ligas metálicas, em geral, são soluções sólidas. Mas não só elas. O comprimido de paracetamol é uma solução sólida. Você tem o excipiente e você tem um ativo farmacêutico disperso nesse excipiente. É uma solução. Você pode pensar dessa forma. A gente não chama de solução, não, mas você pode pensar dessa forma. Outra que é bacana, soluções gasosas. Gás. É possível, professor? É claro que é possível, senão nós já estávamos mortos. O ar que nós respiramos é uma mistura de oxigênio, nitrogênio e argônio, e mais algumas besteirinhas. São gases misturados. Olhe para a sua frente agora. Você está conseguindo ver cores diferentes no ar? Ou você está vendo tudo igual? Será que você pegar uma amostra do ar agora, ela vai ser diferente de você pegar uma amostra daqui a 2 minutos? Vai ser igual. Então, é uma mistura homogênea. Uma solução gasosa. Certo? Professor, quem seria o solvente e quem seria o soluto? A gente pode pensar que o solvente seria o nitrogênio, que tem 70% de nitrogênio no ar. E o oxigênio e os outros gases seriam dissolvidos no nitrogênio. Mas gás é difícil você pensar assim, porque eles se misturam muito fácil. Outra, que são as líquidas. Essa aqui é a que todo mundo acha que é a solução mesmo, que é líquido. Líquido com alguma coisa. Aí pode ser... Nós vivemos em uma solução homogênea. Exatamente. Nós vivemos em uma solução homogênea. As soluções líquidas, cara, são as que vocês mais conhecem. Quem gosta de beber água com gás? Você está tomando uma solução líquido-gás. Certo? Ou as soluções líquido-líquido. O álcool, o 70%, que a gente está usando muito, é uma solução líquido-líquido. É 70% de água, 70% de etanol puro e 30% de água. E nós também temos as soluções líquido-sólido, que é a que vocês mais ouvem falar, tenho certeza. Por exemplo, eu estou aqui com o meu sal na água, NaCl, que é sólido, dissolvido na água. É uma solução líquido-sólido. Beleza? Esqueci de botar um slide sobre isso, foi mal. Vou ficar mais bonitinho. Acho que deu para entender, né? Deu sim. Vou deixar apagar aqui para lá. Beleza. Vamos que caracteriza uma solução. Já vimos que é o soluto e o solvente. Certo? Aí você vai caracterizar. Ó. Se o solvente for líquido e o soluto for sólido, solução líquido-sólido. Se o solvente for gás e o soluto for gás, gás. Sólido-sólido. Essa é a relação soluto-solvente. Deu. Quando botamos sal, água e óleo. Cara, tu vai ter uma mistura heterogênea. Vai ter o quê? Tu vai ter o seguinte. O óleo aqui em cima. Certo? O óleo aqui em cima. E tu vai ter a água e o sal aqui embaixo. A mistura é heterogênea. Certo? Agora, se eu conseguir separar o óleo e deixar só a água, separar aqui o óleo e deixar só a água, aí eu vou ter uma solução. Conseguir separar completamente. Enquanto eu tiver uma fase, alguma outra fase, eu tenho uma mistura. Não posso pensar que é uma solução. Porque não está homogêneo. Você usa isso aqui para quê? Cara, você usa isso aqui para poder fazer análise. Por exemplo. Bruno, então solução é que só tem apenas uma fase, é? Necessariamente as soluções são homogêneas. Obrigatoriamente elas têm que ser homogêneas, senão não são soluções. Certo? É homogênea que tem uma única fase. Certo? Se tiver mais de uma fase, é mistura. Por mais que tenha você pode ter o óleo e uma solução.
Mas o todo é uma mistura, entendeu? O todo é uma mistura. Sim, você usa para quê? Você pode usar para como é que você já viram um teste de para saber de gasolina, quanto de álcool na gasolina? Você já viram como é que faz isso? Se quiser fazer, é só ir no posto. Eu quero saber quanto é que tem de álcool aqui nessa gasolina. O que é que o cara faz? Ele joga água. Ele bota água. E vai ver o quê? Vai ver o seguinte, ó. Ele bota numa proveta aqui a gasolina, certo? Ele bota, vamos lá, 10 ml de gasolina. Aí ele joga 10 ml de água. 10 ml de água. O que é que era? Ele bota aqui dentro. O que é que era para acontecer em tese? Era para ficar 10 de gasolina, 10 de água, né? Mas não, na verdade fica um negócio parecido com isso aqui, ó. Fica, digamos, em tese era para ficar um 7 de gasolina e 13 de um líquido transparente. Porque gasolina e água não se misturam, tá bom? Composto polar e composto apolar. Mas o álcool que está na gasolina, ele se mistura com a água. Então ela separa, ela extrai. Aí forma uma solução homogênea da água com álcool e separa da gasolina, formando uma mistura heterogênea. Aí tu consegue ver. Se eu botei 10 e eu tenho 13, é porque eu tenho 3 ml de álcool na gasolina, ou seja, 30%. É assim que é feito o teste. Como é que eu vejo isso aqui na vida real, professor? Vai no posto e pede para ele fazer. Eles são obrigados a fazer isso aqui na sua frente. É de graça. Uma prática de laboratório. É só chegar lá e pedir. Se posso obrigar, eu quero saber o porcentagem de álcool aí. Aí o cara faz esse negócio na tua frente lá. Rapaz, mas a gente tem que passar. Senão a gente processa. Pede desconto na gasolina. Beleza? E aquele negócio, né? O soluto tem que ser solvido no solvente. Então, beleza. Deu para entender o que é soluto e o que é solvente? Que a solução tem que ter esses dois? Acho que sim, né? Quero o chat aberto. Deu sim. Então, galera, eu consigo classificar a solução baseada na quantidade de soluto que está dissolvida nela. Perdão, vamos com calma. É possível classificar o tipo de solução que eu formo. Eu posso formar soluções que são eletrolíticas e soluções que são não eletrolíticas, certo? Não estou vendo a apresentação. Por que eu não estou vendo a apresentação, caramba? Ah, porque eu me fixei. Pronto. Ó, eu posso ver soluções que são eletrolíticas e soluções que são não eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Repara. Tudo vai depender da natureza do soluto, certo? Do soluto. Isso, garoto. Soluto. Como assim, professor? Se o soluto for molecular, o que é um soluto molecular? Que não possui carga elétrica. A solução não vai conduzir eletricidade. Então, ela é não eletrolítica. Certo? Soluto molecular que não tem carga. Por exemplo, soluto molecular, açúcar. C12, H22, O11. Você dissolve o açúcar, ele continua açúcar do mesmo jeito. A molécula não muda em nada. Então, ela não tem carga. Então, ela não vai conduzir eletricidade. Agora, se o soluto for iônico, possui carga, a solução conduz eletricidade. Está errado aqui. Tá. Eletrolítico. Correção em tempo real. A aula só presta assim. Certo? Eletrolítico. Beleza? Conduzir eletricidade, não eletrolítica. Perdão, não conduzir eletricidade, não eletrolítica. Conduzir eletricidade, eletrolítica. O que é que faz a solução conduzir eletricidade? Ter cargas. Certo? Ó. O que é energia elétrica, galera? Não é elétron. O que está passando aqui nesse fio não são elétrons? Isso é um E, parece um 6. Não são elétrons que passam aqui pelo fio? Elétrons com carga negativa? Quando esse cara chega aqui dentro com carga negativa, certo? Ele interage com as outras cargas e consegue ir para outra ponta do fio e continua o circuito.
certo? Se não tiver carga, isso não acontece e não consegue conduzir. É por isso, galera, que você não pode mexer na tomada de pés de molhado. Beleza? Por quê? Professor, mas a água pura tem carga? Tem não. Mas quem disse que a água que a gente toma banho é pura? Ela é cheia de sal. Certo? Ela tem sais que têm cargas e estão dissolvidas naquela água. Aí você leva um choque. Por quê? Porque a água conduz, fecha o circuito e conduz a eletricidade. Quer dizer, então, que se eu tomasse num banho de piscina, numa piscina de água destilada, eu não levava o choque? Provavelmente não. Ou então você sentia ele muito fraco. Porque a condução era baixa. Legal, né? Eu é que não confio. Não é para confiar, né? Não, vou fazer um teste aqui bacana. Deixa eu entrar na piscina de água destilada e ligar uma tomada nele. Mas, em tese, não é para conduzir. Quem conduz? Os íons, que são a partir de onde? Dos sais. Ou dos ácidos, também conduzem a eletricidade. Então, você faz bateria de limão. Vocês já viram bateria de limão? Se vocês tiverem infância, você pega uma pilha, ainda não. Batata também pode ser. Mas de limão é mais forte. Você pega uma pilha e faz ela conduzir pelo limão. Você pega uma pilha, liga nos dois polos, aí bota um ferro na pilha, no limão. Não, minta, a bateria é diferente. Você faz com que o limão funcione como uma pilha e a batata também. Mas o que eu estou falando é só para usá-la como condução. Você bota uma pilha, enfia no limão, tira, bota outro ferro no limão e puxa para uma lâmpada. Ela vai acender. Dá não, cara. Senão não tinha mais nem limão no mundo. O pessoal me deixou no máximo que limão, tava botando o celular para carregar. Bom, eu lembro também. Ficou claro esse negócio de saturado e insaturado, de eletrolítica e não eletrolítica, tá bom? Esse aqui é um dos conceitos mais simples. Conduziu a eletrolítica, não conduziu a não eletrolítica. Eu lembro também que tem aquele negócio de saturada e insaturada. E supersaturada. Exatamente, Covid. Lockdown. Essa classificação ocorre em relação ao coeficiente de solubilidade. Certo? As insaturadas, elas vão ter uma quantidade de soluto dissolvida menor que o coeficiente de solubilidade. A saturada, a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. Enquanto que a supersaturada, a quantidade de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de solubilidade. Mas o que é esse coeficiente de solubilidade que você tanto fala? É uma fórmula que vai relacionar a quantidade de soluto com o solvente. Mais especificamente, definição. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que um solvente consegue dissolver em uma determinada temperatura. Esse ponto é muito importante, tá bom? Determinada temperatura. O coeficiente de solubilidade, ele muda de acordo com a temperatura. Se a temperatura muda, o coeficiente muda. A fórmula é essa aqui, galera. É a massa do soluto por 100 gramas do solvente. Certo? Se eu conseguir dissolver 10 gramas de soluto em 100 gramas de solvente, eu tenho um coeficiente de solubilidade de 0,1. Mais ou menos assim. Por exemplo, o que é um coeficiente de solubilidade de 32 gramas por 100 gramas a 25 graus? Eu tenho que dar essa informação da temperatura, tá bom? Senão não vale. Eu estou dizendo que a 25 graus, aquele soluto, naquele solvente, eu consigo dissolver 32 gramas. Quer dizer que se eu mudar o solvente, muda? Muda. Quer dizer que se eu mudar o soluto, muda? Muda. Quer dizer que se eu mudar a temperatura, muda? Muda. O coeficiente de solubilidade é para aquele soluto, para aquele solvente naquela temperatura. Beleza? Por exemplo, você tem 100 gramas de um solvente, eu tenho 20 gramas de soluto nessas 100 gramas de solvente. Ó, para essa solução aqui, ó, com esse coeficiente de solubilidade de 32 gramas por 100 gramas, se eu tiver 100 gramas de solvente e eu tiver 20 gramas de soluto, eu estou falando de uma solução que está insaturada. Por quê? Porque eu tenho menos soluto dissolvido do que o coeficiente de solubilidade. Está claro para vocês? Hein? Beleza. Se eu tenho exatamente 32 gramas de soluto, eu vou ter uma solução saturada, porque a solução saturada tem a mesma quantidade de solvente dissolvido igual a quantidade de soluto. E se eu tiver 40 gramas de soluto dissolvidas, eu vou ter uma solução supersaturada. Certo?
Normalmente a solução supersaturada ela não se forma naturalmente. Você tem que fazer uns bacolejos aí para ela dar certo. Eu já explico o bacolejo é esse que a gente faz. Certo? Então, 40 gramas de soluto. Se você tem uma quantidade de soluto dissolvida acima do coeficiente de solubilidade, estamos falando de uma solução supersaturada. Para ficar mais claro, vocês vão ser apresentados por um trabalho que eu tive umas 2 horas fazendo essas animações. Mas beleza. Serve para a vida. Certo? Você pega lá o meu solutinho e meu solvente. Eu jogo lá. Agitei. Dissolveu. Eu quero botar mais soluto. Dissolveu. Eu quero botar mais soluto. Dissolveu. Enquanto estiver dissolvendo, meu amigo, significa que a sua solução está insaturada. Porque ela ainda é possível dissolver soluto nesse solvente. Ela ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Beleza? Agora, se eu vou lá, coloco soluto. Dissolve. Boto mais. Dissolve. Boto mais. E o bicho não dissolve mais, quer dizer que a solução está saturada. Ela não consegue mais solubilizar. Por quê? Porque a quantidade de soluto está igual ao coeficiente de solubilidade. Entenda o coeficiente de solubilidade como um limite da quantidade que eu vou conseguir dissolver. Se eu pegar aquele exemplo lá, 32 gramas por 100 gramas, encher o saco do solvente. Por aí. Saturou o solvente. Eu estou saturado de você. Não lhe aguento mais. Não lhe quero mais. Não venha mais para cá. Certo? Por exemplo, aqui vamos dizer que na terceira jogada ele colocou um total de 40 gramas de solvente, de soluto. Aí não solubilizou mais. O que aconteceu, professor? Sobrou, sem solubilizar, 8 gramas. Deu para entender? Ó, ele colocou 40, mas o coeficiente limita a 32. Sobrou 8, que é esse tantinho que está aqui, ó, na tua amostra, na tua solução, sem ser solubilizado. É o que a gente chama de solução saturada com corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É o que não foi dissolvido, mas a solução está saturada. Aí, se eu filtrar isso, eu pego só a solução saturada pura, sem ter o corpo de fundo, entendeu? Então, não se assustem. Corpo de fundo, meu Deus. Tem a solução saturada e a saturada com corpo de fundo. Não, meu filho, é a saturada. O corpo de fundo é porque tem soluto que não foi dissolvido. Só isso. Água e açúcar, quando fica no fundo do copo. Depende, às vezes é preguiça de agitar. Meu irmão, porque você saturar açúcar no suco, meu amigo, o tumor está com diabetes. Às vezes é preguiça de agitar e normalmente o suco está gelado. Certo? É quando você esfria, na maioria dos solutos, a solubilidade baixa. Precipitado é o mesmo? É sim, Faustino, você pode chamar o corpo de fundo de precipitado. Mas o precipitado, ele tem assim, é a mesma coisa, mas é diferente. Por quê? Porque quando você fala de precipitado, você pensa mais em algo que estava dissolvido e precipitou, saiu da solução e virou sólido. Mas é um precipitado. É o que você não consegue dissolver, é um precipitado. Não está errado não, o raciocínio. Certo? Beleza? E a supersaturada, professor? Para isso aí, para preparar uma supersaturada, é preciso aquecer o solvente para aumentar o coeficiente de solubilidade e, na sequência, deixar extrair em repouso. Galera, isso aqui eu generalizei, tá bom? Aquecer para aumentar. Nem sempre tem solução que é o contrário, que você esfria para aumentar, mas são muito poucas. Por isso que eu generalizei assim. A grande maioria, se você aquece, você aumenta o coeficiente de solubilidade. Vamos lá. Eu fui lá, joguei meu solutinho. Dissolveu. Botei mais. Dissolveu. Botei mais. Não dissolveu. Lembra lá, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 32 gramas por 100 gramas. Certo? Aqui eu fiz aquele lance, né? Eu botei 40 gramas no total. Aí não dissolveu tudo. O que é que eu faço? Eu aumento a temperatura. Boto lá para 50 graus Celsius.
O que é que isso vai fazer com esse coeficiente de solubilidade aqui? Ele vai aumentar ele vai tipo lá para uns 50 gramas por 100 gramas. Opa, professor, quer dizer então que aqui, ó, eu tinha botado 40, mas eu só solubilizava 32. Quando eu aqueci, esse coeficiente foi de 32 para 50. Então agora esse 40 vai ser dissolvido? Vai. Consegui dissolver. Beleza. E o que é que eu faço agora? Eu deixo ele esfriar. Quando eu esfrio, o coeficiente que estava em 50 volta para 32. Aí tem quanto dissolvido? Tem 40. Quanto é o coeficiente? É 32. Eu tenho uma solução supersaturada. Deu para entender, galera? Deu sim. A temperatura que determinou, no caso aí, né? A temperatura aumentou o coeficiente para que eu possa solubilizar. Hackeou. Como assim? Ah, hackeei, sim, verdade, hackeei. Botei um cheat para aumentar o coeficiente de solubilidade. A solução está supersaturada, pois a quantidade de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de solubilidade do solvente. Mas isso é instável, né? Extremamente instável. Mas aí, Bruno, no caso, quando voltar para 25, ele vai continuar dissolvido, então. Vai ficar, você não vai conseguir Se ela for deixada resfriada em repouso, você deixar ela quietinha lá, ela fica dissolvida. Cara, se Deus quiser, a gente vai fazer a prática. Então, a prática diz que a gente faz isso aqui. A gente prepara a supersaturada e bota ela para precipitar. É legal. Você prepara lá ela solubiliza, aí depois você agita ela cristaliza. Forma os cristais de novo. É legal. Por quê? Porque ela é instável, cara. O soluto que está aqui dentro está acima, ó. Tem 8 gramas sobrando. Então, se eu der uma mexidinha ali, o precipitado cai. E precipita de novo. Beleza? Então, solução supersaturada, como é que eu preparo? Eu aqueço. Para mexer no coeficiente de solubilidade. E ela é instável. Top? Deu para entender? Espero que sim, cara. Que deu um trabalho para fazer essas bichas. Incrível. Beleza. O banho é que eu uso para outras aulas, mas deu trabalho. Mas tem alguma aplicação prática para isso? Tem sim. Os diagramas de coeficiente de solubilidade. Ó, esses gráficos bonitos. Repara aqui, galera. O que você está dizendo? Ó? Aqui eu tenho o coeficiente de solubilidade e eu tenho a temperatura. Ou seja, eu sei quanto que o meu coeficiente varia quando eu vou mudando a temperatura. Aí lembra que eu falei que tinha alguns, ó, que variavam negativamente, ó. Esse cara aqui, por exemplo, deixa eu... Volta, filho. Vou circular ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vocês já estão sabendo interpretar gráfico? Quando eu aumento a temperatura dele, ó. Aumenta a temperatura, o coeficiente diminui. Então, esse cara, ele solubiliza mais estando frio. Quanto mais frio, mais solúvel ele é. Mas a grande maioria, ó. Quanto a temperatura aumenta, o coeficiente vai aumentando. O coeficiente vai aumentando. Pode ver que está todo mundo apontando para cima. O único que aponta para baixo é ele. Certo? Como é que eu uso isso aqui? Bonito. O gráfico é bonito. Mas não entendi PN dele. Não entendi como é que eu uso o gráfico. Rapaz, dá para utilizar de várias formas diferentes. Por exemplo, eu consigo determinar o coeficiente de solubilidade em uma determinada temperatura. Se eu tenho esse cara, e tipo, eu estou aqui no meu laboratório, estou aqui na prática, eu tenho que, meu Deus do céu, eu tenho que preparar uma solução de dipirona, por exemplo. Como é que eu vou saber quanto é que de dipirona eu vou ter que dissolver? De dipirona já é líquido já. Sei lá. Quanto é que de sonrisal eu consigo dissolver em água? Para preparar uma solução de sonrisal. Eu consigo usar um gráfico desse. Aqui. Bruno, o seu Tá áudio está cortando. cortando. Não dá para ouvir nada. Descobrir por quê. Melhorou? Está cortando ainda. Aqui melhorou. Pronto, voltou Voltou? normal. Deve ter dado uma lagada aqui na internet. Voltamos. Está melhor o gráfico? O áudio? Cortou de novo. Tá sim, tá sim. Onde é que cortou? Quando eu falei aqui desse gráfico, quando eu cheguei aqui?
No começo. Aqui, Quando você né? começar a explicar esse gráfico aí. Pronto. O que eu quero saber, vocês estão entendendo esse gráfico? Onde eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade e aqui eu tenho a temperatura embaixo? Ou seja, ó, olha para cá para o KNO3, ó. Eu estou aumentando a temperatura, ó, de 0 para 10 graus, de 10 graus para 20 graus, e o coeficiente está aumentando, ó. A 20 graus, o coeficiente é aqui. A 40 graus, o coeficiente é aqui, ó. A 60 graus, o coeficiente está lá abaixo da... Beleza? Então, aumenta a temperatura, varia o coeficiente. Ele pode Tá cortando de novo. baixar, como aqui está para o sulfato de Césio, ele pode subir, ou ele pode subir um pouquinho como NaCl. Lembra que eu falei que depende da temperatura, depende do soluto. Tá cortando de novo, aí tá osso. Espera aí. O que é que eu faço? Deixa eu jogar a minha internet do áudio, A pelo menos, para o meu apresentação também dados para mim móveis. tá cortando aqui. Eu não tô vendo nem o Ver gráfico. se melhora. Não sei por Tá quê. cortando e travando. O áudio eu acho que vai voltar agora. Voltou o áudio? Ou o áudio tá ruim? Agora Não, melhorou. o áudio tá melhor. Pronto, o áudio vai ficar melhor que eu joguei nos meus dados móveis. Deve estar dando alguma interferência aqui na minha conexão de internet. A apresentação pode travar um pouco. Não sei, porque entenda, o áudio está no celular e a apresentação está no notebook. Certo? Aí vamos ver aqui. Beleza? Eu acho que o mais importante é o áudio. Vocês estão vendo o gráfico aqui? Estão vendo o gráficozinho cinza? Sim, tô vendo. Beleza. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se a temperatura varia, o coeficiente também varia. Aqui, ó. Esse cara é o coeficiente de solubilidade. Esse cara aqui é a temperatura. Certo? Lembra que eu falei que se a temperatura mudar, o coeficiente muda? Se mudar o soluto, se mudar a temperatura, ou se mudar o solvente, ó, eu mudo a minha solução. Por isso que esse gráfico é muito útil. Porque, por exemplo, você vai preparar uma solução de nitrato. E aí, como é que eu faço? Nitrato de potássio. Se eu quiser saber qual é a sensibilidade dele, é muito fácil. Vamos ver aqui as aplicações disso aqui. Dá para utilizar esse gráfico de várias formas. Eu consigo determinar o coeficiente de solubilidade em uma determinada temperatura. Como é que eu faço isso? Eu quero saber qual é o coeficiente a 50 graus. Eu venho aqui, ó, a 50 graus. Tá vendo, ó? Na temperatura 50 graus, eu puxo uma retinha até eu tocar na linha. Eu quero saber para quem? Para o sulfato de Césio. Então, tocou na linha, eu puxo para o lado para saber qual o coeficiente dele naquela temperatura. Dá mais ou menos 16 gramas por 100 gramas. Isso quer dizer o quê? Que em 100 gramas de água, eu só consigo dissolver 16 gramas de sulfato de Césio se a minha temperatura estiver a 50 graus. Para o nitrato, a 30 graus, eu consigo dissolver 48 gramas em 100 gramas de água. Certo? Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se eu pegasse a 20 graus para o sulfato de Césio também, eu toco nessa linha aqui, ó, e puxo para o lado. Você está vendo que está o quê? Ó, 25, vamos dizer que dá mais ou menos. 25 gramas por 100 gramas. Isso quer dizer o quê? Que a 20 graus eu consigo dissolver 25 gramas. E a 50 graus eu consigo dissolver 16 gramas. Se eu pensar para o nitrato, a 30 graus eu dissolvo 48 gramas. Se eu pegar a 40 graus, deixa eu ver se eu consigo com o meu Parkinson aqui. Dá mais ou menos 70 graus. 68 graus. Beleza? Que vai dar uns 68 gramas por 100 gramas. Beleza? Tá dando para acompanhar com a imagem, com áudio? Tá beleza, viu? Beleza. E também, dá para entender isso aqui, galera? Como é que eu encontro o coeficiente de solubilidade para aquela temperatura, para aquele soluto, para aquele solvente? Sim. É só ter esse gráfico. Professor, onde é que eu acho esse gráfico? Internet, livro. Você tem apostilas e livros com só esses gráficos de solubilidade.
Eu boto lá, eu quero saber o coeficiente, eu quero o grafo do coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio em álcool. Você tem. Em água, você tem. Em gasolina, você tem. Você tem que saber qual o solvente que você quer, qual o sal que você quer, o soluto, e qual a temperatura. Você pesquisa o coeficiente, o gráfico dele. Eu também consigo usar ele para classificar, para saber se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Certo? Para isso, eu vou usar essa relação aqui, pessoal. Por favor, não esqueçam dela. O pessoal confunde isso aqui, Maria. Eu falo na aula, o pessoal chega na hora da prova e erra. Presta atenção. Sempre que a tua solução, o que é a tua solução? É X quantidade, X gramas de solvente em Y gramas de soluto, que é o teu coeficiente de solubilidade, em uma temperatura lá qualquer. Uma temperatura lá qualquer. Beleza? Se tá aqui, ó, a retinha do coeficiente de solubilidade. Essa retinha aqui é a retinha do gráfico, ó, essas linhas aqui do gráfico. Ó. Se a tua solução apresentar uma temperatura e uma quantidade de soluto dissolvida abaixo dessa linha, repara, ó, você está vendo que essa bolinha está abaixo da linha, quer dizer que ela é uma solução não saturada ou insaturada. É insaturada. Beleza? Se ela estiver na linha, ela é saturada. E se ela estiver acima da linha, ela é supersaturada. Beleza? Deu para entender isso aqui? Vamos para exemplos práticos aqui. Ó, o lockdown aí está curioso. Então, se for uma solução com 20 gramas de NaCl a 40 graus Celsius, 20 gramas de NaCl a 40 graus Celsius. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai marcar lá com uma bolinha no teu gráfico de referência. 40 graus Celsius, que é a temperatura, e os 20 gramas do teu soluto. Certo? Para a curva de quem? Para a curva do NaCl. Ó. Ele quer saber para o NaCl. Aí eu vou ligar os pontos na bolinha verde. Esta bolinha que eu liguei os pontos, ó, a 20 graus e 40, a 20 gramas e 40 graus. Para a curva do NaCl, que é para quem ele quer saber. Ela está o quê? Essa solução? Saturada, supersaturada ou insaturada? Me respondam aí. Insaturado, exatamente. Para o sulfato de césio. Se eu mudasse NaCl para sulfato de césio. Supersaturada, porque ela está acima da linha. Não, super. Se você dá um zoom aqui, Super, ó, né? ela está super. Está muito pouca. Está um superzinho vagabundo aí de 1 grama. Mas Superzinha, tá superzinha. É tipo super-homem com kryptonita aqui. Tá super, mas não tá tanto. Certo? Ela é insaturada. E se for 82 gramas de KNO3 a 50 graus? Você vai lá marcar os 50 graus e os 82 gramas. Ó. 82 gramas, mais ou menos, e 50 graus. Né? Aí você puxa as retinhas. Pau. E ele está em onde? Está em cima da linha, está abaixo da linha ou na linha para o KNO3? Na linha. Então ela é saturada. Galera, isso é questão de prova. Eu sempre boto essa questão na prova. Se eu disser para vocês que tem gente que erra, vocês acreditam? Acredito. Para terminar, se for 30 gramas de sulfato de césio a 70 graus, você marca lá no 70 e marca lá nos 30 gramas. E puxa a retinha. Esse ponto está acima da linha do sulfato de césio? Tá. É supersaturada? É. Acabou. É uma questão de, juro, é uma questão de prova isso aqui. Você pega lá o lápis, para cima e para o lado, ponto, marca. Para cima e para o lado, ponto, marca. E tem gente que erra esse troço. Aí o professor faz o quê quando está corrigindo a prova? Chora. Beleza? Deu para entender, professor? Pessoal, essa dificuldade aqui toda, esse negócio difícil, complicado, complexo? Deu sim. Ô, Bruno, Oi. volta ali o slide. Nessa figura aí cinza, qual é a linha que é para ser comparativa na azul? Ou É é a que sempre tá esse mesmo dizendo. valor?
Como assim? Essa linha aqui que ele está referindo, é essa aqui, ó. Ele está te dizendo o sal, tá vendo? Então, para determinar 30 gramas de sulfato de césio a 70 graus, é esse cara aqui, ó. É essa linha dele aqui, ó. Não, entendi, mas porque nessa figura da direita tem já uma linha e eu vou encontrar os valores a partir dela para saber se tá na linha, se tá abaixo ou se tá Não, acima. essa aqui não. Essa aqui você nem olha. Essa aqui é só para mim poder lhe mostrar que acima é supersaturado, na linha é saturado e abaixo é insaturado. Pois é, aí eu queria saber qual é a linha que é para eu tirar por base, ou eu que vou criar essa linha. Você que traça essa linha aqui? Você está falando? Sim, é. Não, tá no gráfico ela. Qual é, então, nesse gráfico da Do esquerda? KCl. Tá aqui, ó. Ah, Massa de KCl dissolvida em água. só que eu quero Massa saber de nesse da esquerda. Da Qual? esquerda, nenhum. Não tem ele, é outro. Ó, tem o KNO3, tem o NaCl e tem o sulfato de césio. Não tem o KCl, é diferente. Entendi. Esse cara não tem aqui a linha dele. Mas ela seria mais ou menos aqui, ó. 30. Ela vai subindo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Seria por aqui ele. Não está muito inclinado ainda. Seria por aqui. Mas, beleza. Não tem muita diferença aqui, certo? O que é que vocês podem ficar raciocinando, pessoal, se vocês quiserem? Bruno, Oi. faz aí novamente o do KNO3. Fácil. Tá aqui, ó. Se for 82 gramas de KNO3 a 50 graus, você vai marcar onde? No 50 e no 82, mais ou menos. Marca lá. Aí, vai puxar essa linha para cá e vai puxar essa linha para cá, até elas encostarem uma na outra, tá bom? Independente de elas se tocarem aquele ponto do gráfico. Aí você vai comparar para quem? Para o KNO3, porque ele está dizendo aqui, ó. Para esse cara, ela é o quê? Saturada. Agora, essa mesma solução, se eu fosse preparar ela com NaCl, ela seria o quê? Supersaturado, né? Supersaturada. Exatamente. Certo? Essa aqui que eu preparei primeiro, do sulfato de césio, 20 gramas a 40 graus, para o NaCl e para o nitrato, ela é insaturada. Ela é supersaturada para o sulfato de césio. Certo? Deu para entender, galera? Mas aí, no caso do KNO3, quando ele tá saturado, e esse restante da pontinha da linha dele? Aquela que está lá para cima aqui? Sim. Essa aqui? É. Cara, é o gráfico, tipo, se eu quiser a 60 graus, se eu quiser saber a 55 graus, aí eu venho aqui, tipo, eu preparei uma solução a 55 graus. E, sei lá, pronto. Beleza. Peguei esse exemplo. Eu aumentei a temperatura. Na mesma quantidade, 82. Tá aqui agora, não tá não, ó? Uhum, isso. E aí? Tá o quê? Tá insaturado agora. O KNO3. Sacou? Ó, pro KNO3 ela tá É insaturada. porque ele é insaturado quando fica abaixo da linha, né, Bruno? Exato. Em relação da a linha insaturada. esse restante que ele está falando aí, eu Ah. estava entendendo do mesmo jeito que ele estava entendendo antes. Que era Como a linha está no meio, seria saturado. Isso, esse ponto aqui tá saturado, porque ele tá em cima da linha. Certo? É. Aí, se eu pegar essa mesma solução, ó, a 30 graus. A 30 graus. É aqui, né? Não que ela tá encostando. A 30 graus, para o KNO3, ela é o quê? Supersaturada. Supersaturada. Por quê? Porque está acima da linha. Beleza, galera? Beleza. Deu para entender, Nicolas? Deu sim. Eu estava em dúvida realmente nessa questão desse restantezinho do gráfico que sobrou, né, da linha. Mas Só que qual eu tô era a vendo que- dúvida? Eu não entendi a dúvida. Porque ele tocou na linha agora, eu entendi que agora ele está saturado. É o primeiro exemplo, né, no caso, a bolinha verde. Ele Isso. tocou na linha do gráfico. Só que eu estava entendendo que ele fosse como se fosse insaturado, que ele está abaixo do KNO3 aqui. Só que eu estava Embaixo do nome? Sim, exatamente. Não, macho, é a linha. A linha começa eu bem confundi, aqui, ó. realmente, tá certo. Beleza? Então tem que estar aqui para ser supersaturado. É não, é pela linha, tá bom? Entendi, beleza. Beleza?
Para finalizar, faltam os exercícios. Aí deixa eu falar um troço para vocês. São já 8h10. Então não vai dar tempo. A gente é 8h15. O que eu vou fazer? Eu vou, como está gravada, eu vou parar aqui no exercício um pouquinho. Parar nesse. Parar nesse. Parar nesse exercício aqui. Parar nesse exercício aqui. Certo? Parando os exercícios para quê? Porque como está gravado, vocês vão agora lá no quando eu flash ela gravada, vocês pausam no exercício e resolvem, tá bom? Porque não vai dar tempo de a gente resolver. Combinado? Beleza. Belezinha? Beleza. Ah, para fazer a chamada. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Eu vou escrever aqui no meu chat vai e vocês botem o nome completo de vocês, tá bom? E quando eu botar completado, acabou. Mas deixa eu botar vai primeiro. 1, 2, meia aí, vai. Só? E aí, galera, gostaram da aula? Foi top. Show. Que bom. Maravilhosa. Chega, a gente fica vermelho. E não é porque eu tô na sua frente, não, mas é a melhor aula que tá sendo, tá? Agora para mim do semestre. E foi, meu amor? Minha filha aqui. Foi o Beethoven? O que ele fez com você? Machucou sua mão? Vai lá. Vou mostrar pra mamãe, vá. Obrigado, Beatriz. Embaixador. Pode ser. Já estão falando que é embaixador B. Não, tá bom, bebê. Diga assim, boa noite, pessoal. Diga. Pessoal. Oi, pessoal. Bom, galera, completada a chamada. Aqui, ó. Mariana, vem cá. Essa é a minha loura. Ainda bem que a bichinha é bonita. Puxou o pai, não. Tá bom. Deixa eu desligar. Galerinha, até semana que vem, certo? Daqui para lá, as aulas da trilha vão estar lá. Um abração para vocês, boa noite. Ei, Bruno, rapidinho. Pode falar. Feriado, né? Segunda? Aí né? Dia 7. Até viajando, ó. Tá, tô dizendo, mas esse negócio de... Se fosse presencial,